toda energia positiva ao Cebolinha, e na ausência do Cebolinha e também do Bruno Henrique, que está suspenso para esse duelo, o Tite pensa em relacionar o... Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão, como a imprensa vem repercutindo aí o próximo jogo do Flamengo, que será contra o Bolívar pelas oitavas de finais da Libertadores. É importante ressaltar que essa fase eliminatória são jogos de ida e volta, né? O primeiro sendo amanhã, 9h30 da noite no Maracanã. E depois teremos o da volta lá na Bolívia, naquela altitude danada que o Flamengo já passou apuros logo na fase de grupos, né? O sorteio acabou caindo novamente. Flamengo e Bolívar vão se enfrentar pela terceira vez nessa Libertadores, duas na fase de grupo, uma ida e uma volta, agora mais uma nas oitavas de finais e também na volta, somando assim 4 confrontos entre as duas equipes. No programa SBT Esportes Rio de hoje, o Vene Casagrande pôde trazer as últimas informações. Tem lesões no Flamengo, quanto tempo o jogador vai ficar fora, vai trazer novidades, não vai, tem um garoto aí que vai chegar no time do Tite, talvez não entre, mas é uma grande surpresa ali para essa fase de oitavas de finais, o moleque que não teve oportunidades ainda. O Benê vai falar sobre isso no vídeo de hoje, mas antes de começar pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo Informe, é claro. Deixaremos aqui na descrição o link do canal do SBT Esportes Rio para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Olha aqui, ó. Me sinto em casa. Só ótimo meu fogão hoje, hein? Ó, a galera que vai no jogo, principalmente a galera da Leste, entra lá na página do Movimento Ninguém Ama Como a Gente, estão explicando como a questão toda do mosaico. O mosaico que tu vai pegar uma face, depois vai virar uma coisa linda, Vene Casagrande. Igual as Galera, camisas vamos que eu compro ajudar. dupla face. É, vai ser lindo, tu vai ver, vai ficar de bobeira. Ó, o Flamengo terá novidades no time para encarar o Bolívar. Esse jogo é amanhã no Maracanã, tá? O time vai em busca de um bom resultado em casa na luta pela classificação. Rodolfo. Um jogo em casa é essencial antes do desafio do Flamengo na altitude contra o Bolívar. Já com os ingressos esgotados, os jogadores do rubro-negro querem contar com o apoio da torcida mais uma vez para golear no Maracanã. É um jogo muito importante para nós, é um confronto direto, né? Uma eliminação direta, então a gente precisa do apoio da torcida. Apesar do Flamengo ter sofrido com a bola aérea nos últimos jogos, na Libertadores o time ainda não sofreu gols em casa. A equipe está com 100% de aproveitamento na competição, jogando no Maracanã, vencendo os 3 jogos que disputou. Além disso, o goleiro da equipe boliviana já sofreu 12 gols do rubro-negro em 4 jogos. O Flamengo realizou mudanças na lista de inscritos da Libertadores e colocou o nome do atacante Carlinhos. Além dele, outros 4 atletas: João Alves, Adriel, Fabiano e Guilherme. Ontem a equipe treinou e Varela participou dos exercícios sem sentir dor. O rubro-negro quer sair com um bom resultado em casa para jogar com mais tranquilidade na altitude. Vene Casagrande, tem novidade para esse jogo, Vene? Acho que a grande novidade pode ser o retorno do Varela, né? Que treinou com o grupo ontem, ou seja, indicou aí que tem chance de retornar depois de ter ficado ausente do jogo contra o Palmeiras por conta de uma lesão no quadril. E tem também a novidade que pode ser no banco de reservas. O Chola, atacante nigeriano, que a torcida do Flamengo está apaixonada por ele, tanto pedia no time profissional. Na ausência do Cebolinha, inclusive, forças ao Cebolinha, dele, né? tá? Que daqui a pouco vai passar pela cirurgia. É hoje, Vene? É hoje, daqui a pouco, no hospital na Zona Sul aqui do Rio de Janeiro. Vai passar por essa cirurgia. O responsável pela cirurgia vai ser um cara que entende muito sobre o assunto, então, pelo visto, ele está em boas mãos. Toda energia positiva ao Cebolinha, e na ausência do Cebolinha e também do Bruno Henrique, que está suspenso para esse duelo, o Tite pensa em relacionar o Chola, que treinou... Quem é o Chola? É Chola mesmo que fala? Olha, eu falo porque, primeiro, ele é nigeriano, o nome dele é assim que se escreve, S-H-O-L-A. Aí eu pronuncio dessa maneira. É um atacante nigeriano que chegou por empréstimo ao Flamengo, e o Flamengo, no primeiro momento, não ia exercer a opção de compra desse atleta. Mas o Felipe Luiz, técnico do Sub-20, conversou com a diretoria e mostrou para a diretoria que seria importante exercer a opção de compra. Ele tem quanto tempo? Ele chegou no meio do ano passado. Ele tem pouco tempo no Flamengo, mas de fato foi um jogador importante, por exemplo, na conquista da Libertadores Sub-20, um título inédito para o Flamengo. Será importante no Mundial, que vai ser disputado esse ano no Maracanã contra o Olympiacos pela categoria Sub-20. É um jogador que de fato se destaca muito no Sub-20. Agora, a gente sabe que jogar no Sub-20 e jogar no profissional são coisas totalmente diferentes, mas de fato é um jogador que apresenta ter potencial. Então eu não vejo motivos para não relacionar.
você relaciona esse jogador. Se durante a partida for necessária a entrada dele, aí você bota para ele ir já se adaptando ao time profissional do Flamengo, porque eu tenho certeza que ele tem potencial sim de vestir a camisa do time profissional. Mas calma, torcedor, não fique com aquela expectativa, porque o que ele faz no Sub-20 não quer dizer que ele vai conseguir fazer no primeiro momento pelo time profissional. E nem se sabe se ele vai entrar em campo. Então ele pode ser a grande novidade. E tem também o Carlinhos, né? Que antes não estava inscrito na Libertadores da América, e o Flamengo escreveu e também ele fica à disposição do técnico Tite. Ô Pedrosa, o Flamengo sabe bem fazer essa transição ultimamente, não há desespero no Flamengo, então eu acredito ainda mais com o Felipe Luiz e o Tite, isso vai ser no momento exato, e essa irregularidade, uma irregularidade, ela pode acontecer, então muita paciência mesmo, como o Vene pediu pro menino, né? Vamos chamar ele então de Choula, é assim que chamam ele, beleza. Assim. E eu acho que você tem um Felipe Luiz que tem um entrosamento muito grande com o Tite há muito tempo, e se o Felipe Luiz recomenda a diretoria do Flamengo para fazer a obrigação de compra desse jogador, é porque o jogador está rendendo, é porque ele acredita no potencial desse atleta, é porque ainda há um trabalho de amadurecimento para ser feito ali. Mas sem dúvida alguma, essa conversa entre o Tite e o Felipe Luiz deve ter acontecido. Posso inscrever o garoto? Pode escrever, Tite, é um amadurecimento. E o Flamengo sabe fazer essa transição, por mais que eu entenda que esse momento não seja tão tranquilo, porque o Flamengo está sem o Everton Cebolinha, então pode ser que ele entre aí dentro do jogo numa eventual necessidade. Mas é isso mesmo que tem que ser feito. Não é porque o garoto tá no Sub-20 que você também tem que manter o tempo inteiro ele ali e não dar uma oportunidade. Ele tem que ter essa experiência, essa bagagem, para que ele possa também entender o que é jogar profissionalmente com a camisa do Flamengo, tirar esse peso de uma estreia, por exemplo, e cada vez mais ele progredir. Isso faz parte. E é claro, a gente sempre pede paciência para a torcida, porque eu sempre falo uma coisa aqui, nem todo jogador que sobe da base, ele tem necessidade de ser craque. Às vezes o cara é um bom jogador e que consegue te ajudar bastante. Então é um amadurecimento natural e a paciência da torcida é essencial também. Olha só, Pedrosa, o Flamengo fez a inscrição aí dos 5, né, a mais nas oitavas, né? Aí tem o Carlinhos e mais nomes da base. Olha que importante aí o Fabiano, meia 19 anos, tem o Guilherme, tem o João Alves, também 19, e o Adriel, atacante de 18 anos. Quer dizer... O Choula ele já estava inscrito na primeira fase. Então por isso ele que você permanece. não mencionou o nome dele. Ele esses permaneceu. Foram que incluíram, né? Exatamente. Mais uma... Você vê uma preocupação até do Flamengo. Sabe quando Copa? Você tem aquele 23º jogador que é um garoto? A gente pensa muito assim, a questão do Flamengo nas suas listas, ela tem sempre o time, né? Como diz o Vene, o quê? Como é que é? A cavalaria? Cavalaria, né, ô Pedrosa? E os meninos, que é tão importante estar numa competição como a Libertadores, Pedrosa. Sim. É essencial, cara. É essencial porque o garoto ele vai se acostumando a viver a vida de um profissional. Ele vai se acostumando a viver essa bagagem. Eu nem acho que esses jogadores vão entrar, tá? Eu acho que o Tite vai improvisar jogadores que já são mais experientes, o Luiz Araújo, o Matheus Gonçalves, o Lohan, jogadores assim que pra mim eles têm mais capacidade para poder atuar. Mas sem dúvida alguma, só de você treinar com os profissionais, fazer parte daquele grupo, isso já é uma experiência gratificante para esses garotos. E às vezes até usa, talvez, num jogo de volta lá contra o Bolívar, com uma altitude severa. Se fizer um resultado aqui, às vezes os meninos... Você quer uma curiosidade sobre lista de inscritos de Libertadores? Quero. Porque o Flamengo aprendeu isso no tempo de pandemia, quando passou o sufoco. O Flamengo escreve, e todos os clubes fazem isso, escreve 50 para manter o número de 50. Porque se você escrever 40, você só vai poder manter 40 na próxima fase. Entende? E durante a pandemia, quando o Flamengo teve vários jogadores 19. afetados, exatamente, o Flamengo passou o desespero, quase não teve jogador para entrar em campo, porque na ocasião não tinham 50 inscritos na competição. Tinham, sei lá, vou dar um exemplo aqui, 38. E aí a Libertadores, a Conmebol não permite que você adicione. Não, se você escreveu 38, você vai manter 38. Então, por conta disso, bota mais. É melhor sobrar do que faltar. Com certeza. Ô, Vene, tem negociação do Atalanta com o Wesley. Como tá essa situação? Sim, a negociação aqui está em andamento. Aqui o povo que pergunta para ele no meio da rua, agora é hora. Vai, Vene. Me dá um spoiler, ô amigo. Pô. Você vai ao cinema querendo saber o fim do filme, pô? Isso não existe. Mas aqui no SBT a gente conta o filme. Vamos lá. É o seguinte, o Wesley, ele tem essa negociação em andamento, só que o Flamengo já bateu o martelo. Antes do segundo jogo contra o Bolívar pela Libertadores da América, o Flamengo não libera nenhum jogador. E aí o Flamengo fez uma contraproposta à Atalanta pedindo 18 milhões de euros de maneira fixa e 2 milhões em bonificação. Enquanto isso, o Flamengo vai ganhando tempo.
O Fabrício Bruno, pelo que me disse uma pessoa da diretoria do Flamengo, Fabrício Bruno tem mais chance de ser vendido que o próprio Wesley. Falei isso aqui ontem rapidamente. Sim. E é verdade. O Flamengo entende que, no caso do Fabrício Bruno, é mais vantajoso vender. No caso do Wesley, o Flamengo até topa vender, está fazendo esse processo aí de negociação com a Atalanta, mas enquanto isso vai buscando possíveis nomes para poder contratar para a posição da lateral direita. O Flamengo não vai vender antes do segundo jogo das oitavas de final da Libertadores e antes de ter um jogador bem encaminhado para a reposição de Wesley. Então, assim está a negociação em andamento, tanto do Fabrício Bruno quanto do Wesley. Já já vamos falar do Fluminense. Ô, Cris, meu Deus do céu. Bota na tela aqui. Cris, calma que... Então tá aí, né? Um pouco do que eles falaram, um pouco da análise também, do que esperar desse jogo do Flamengo pelas oitavas de finais contra o Bolívar, né? Um jogo complicado, assim, não pelo jogo da ida, mas complicado num termo geral, porque tem altitude e a gente sabe que o Flamengo tem uma missão, assim, difícil de fazer um bom resultado no Maracanã. O Flamengo tem que ir pra cima, como eu já falei aqui, já citei em outros vídeos, não pode vencer por uma vantagem muito curta de gols, porque sabemos que na altitude é bem complicado, os jogadores cansam rápido, fica mais difícil para você manter aquele pique até o final da partida, então consequentemente os bolivianos têm uma vantagem gigantesca quando eles são mandantes. O que o Flamengo pode fazer é o que fez esse ano mesmo contra o próprio Bolívar no Maracanã, né? Acho que, se eu não me engano, foi 4-0 o jogo, então assim, seria ideal o Flamengo meter uma goleada pra cima do Bolívar, vencer, no mínimo, tem que vencer por 3 de diferença. Se vencer por 1, se vencer por 2, acho que é muito arriscado, porque na volta a gente já viu que vários times que foram jogar na altitude passaram e passam muito sufoco, porque é muito difícil jogar lá. Você dá um pique, você já tá exausto, com 10 minutos, 15 do segundo tempo, os jogadores já não tem mais perna para correr, não tem mais fôlego para isso tudo, então seria importante o Flamengo fazer 3 gols de vantagem, 4-0 seria espetacular, que aí sim o Flamengo poderia até poupar jogadores pro jogo da volta, porque dificilmente tomaria uma goleada do Bolívar. É claro, vamos acompanhar as últimas novidades e assim que tiver novas informações vamos trazer para vocês aqui no Flamengo Informa. Um grande abraço a todos e até logo mais. Valeu!